Se tem uma coisa que eu percebi nesses últimos episódios de One Punch Man, é que alguém na produção realmente acredita que neon é a solução para todos os problemas do mundo. Sério, parece que descobriram um botão escrito Efeito Neon e decidiram usar em absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Cenas escuras, cenas claras, momentos de ação, diálogos parados, até close no rosto dos personagens virou uma rave ambulante. Mas calma, porque o episódio 6 da terceira temporada conseguiu elevar isso a um nível que eu nem sabia que era possível. É quase como se tivessem colocado neon dentro de neon, escondido atrás de outro neon que volta pro primeiro neon. E eu juro que não tô exagerando. Aliás, será que dá pra considerar isso uma identidade visual? Ou é só desespero mesmo? Esse episódio consegue ser uma espécie de versão piorada da segunda temporada. Só que dessa vez, eles parecem ter apostado tudo em luzes, filtros, brilho, exagero visual e zero movimento. E essa é a parte mais irônica, porque o One Punch Man sempre foi elogiado justamente pelo dinamismo. Movimento sempre foi a alma da série. E aqui é como assistir uma apresentação em PowerPoint com shaders. E eu não tô brincando quando digo que muita coisa ficou completamente descaracterizada. Um dos maiores exemplos, o Genos. Cara, o Genos. Alguém precisa explicar o que aconteceu com a nova forma dele. No mangá, o visual novo é simplesmente insano, elegante, afiado, imponente, mas no anime, transformaram o garoto num Transformers genérico, robusto demais, travado, quase sem expressão. Até a roupa erraram, o tecido virou metal. Metal! Quem olha sem contexto pensa que o Dino está usando cosplay de Air Fryer. E o pior é que esse não é um detalhezinho. Isso mexe diretamente na percepção de poder do personagem. Agora, segura essa. Até uma das cenas mais icônicas do mangá, que muitos fãs consideram uma das melhores já feitas, simplesmente evaporou no anime. Sumiu. Não só trocaram o enquadramento, como também removeram detalhes importantes. O momento perdeu impacto, perdeu peso, perdeu atmosfera. Você sabe aquele sentimento de esperar meses para ver um painel lindo animado e quando chega tá tudo errado? É exatamente isso. E antes que alguém diga, mas talvez o episódio tenha pelo menos alguns momentos bons. Sim, tem, mas são tão poucos que tá para contar nos dedos de uma mão. Sério, o melhor movimento real do episódio inteiro é o Flash ativando a aura e o King caminhando até a sala. Pronto, esse é o ápice de fluidez. O resto? Panorâmicas, cortes lentos e quadros quase estáticos segurados por tempo demais. Inclusive, quando você vê a movimentação ridiculamente baixa e os frames todos tortos, você inevitavelmente pensa, tem algo errado. E essa é a parte mais curiosa. A comédia do episódio funciona. O King sendo idolatrado pelos outros heróis, a Mei Mask acreditando que ele tá massacrando monstros sem parar. Isso tudo é engraçado. Os diálogos são bons, os personagens carregam bem o humor. Mas toda vez que a história engata, alguma cena neon piscante aparece e destrói a imersão. E falando em personagens, somos apresentados a um novo grupo de heróis das classes B e A. Entre eles está a Mizuki, aquela garota de roupas laranjas. No mangá ela é muito carismática e tem bastante potencial. Pena que a apresentação dela no anime ficou morna. Não ruim, mas também não memorável. E isso incomoda, porque o One Punch Man sempre soube introduzir personagens de um jeito marcante. Além disso, temos o trio Bang, Bomb e Fubuki se unindo discretamente para invadir a Associação dos Monstros. Eles não participaram da reunião da classe S, e o motivo é até compreensível. Ninguém confia mais tanto no Bang depois do fiasco com o Garou. Mas até essa dinâmica, que poderia ter um peso emocional enorme, acaba ficando apagada em meio ao festival de cores sem propósito. E é nesse momento que a sensação fica clara. O episódio todo passa uma vibe de filler. Não porque o conteúdo é filler, não é, mas porque tudo nele se comporta como um filler. Falta movimento, falta cuidado, falta intenção, tudo parece corrido e mal acabado. A fotografia é fraca, o design é raso e as expressões são quase inexistentes. Sério, parece que deixaram a IA fazer metade do trabalho e a outra metade foi feita à pressa. E aí vem outro problema. Estamos no episódio 6.
E só agora a trama realmente começa a sair do ponto zero. Só agora os heróis finalmente avançam fisicamente para dentro da Associação dos Monstros. 6 episódios de preparação para praticamente nenhum payoff visual. E isso deixa tudo ainda mais arrastado do que deveria ser. E quando chegamos no final do episódio, temos outra adaptação falha de uma cena mega icônica do Marata. No mangá, aquela página é tão bem desenhada e tão detalhada que qualquer fã fica olhando por alguns segundos só para apreciar. Mas no anime, não tem movimento, não tem impacto, não tem vida. Cortaram detalhes, simplificaram tudo e deixaram a cena vazia, sem propósito. E isso dói, porque essa era a oportunidade perfeita para entregar pelo menos um momento memorável no episódio. E então aparece Evil Eye, um monstro psíquico fortíssimo que, no mangá, tem uma presença absurda. Ele surge de forma intensa, assustadora, com um design marcante. Mas, aqui, parece que cortaram frames inteiros. No mangá, ele tem aquela transição de sair do pano lentamente, criando tensão. No anime, ele simplesmente pipoca no quadro já transformado. E claro, mais neon, porque o neon nunca falha em aparecer. O ambiente inteiro perde profundidade. A atmosfera que deveria criar medo e expectativa se transforma numa tela brilhante, sem sombras, sem textura. É tudo chapado, sem volume, sem contraste. E você fica ali sentado se perguntando: como é que alguém viu isso e achou que estava bom para ir ao ar? Para completar, a direção simplesmente desiste de animar qualquer coisa como deveria. Quase todas as cenas finais são apenas panorâmicas lentas. Tão lentas que você consegue contar os pixels se movendo. E o final? Um zoom em Tatsumaki, sem movimento nenhum. Sério? Zero. Nada. Ninguém piscou, ninguém respirou, nem o vento se mexeu. É quase meditativo de tão parado. No fim das contas, é impossível esconder. O episódio é uma bagunça. Uma mistura de decisões estranhas, orçamento baixo e má gestão. Muita coisa promissora foi jogada fora por execução pobre. E reclamar disso não muda nada, é verdade. Mas todo fã sente quando algo que ama é tratado de forma tão descuidada. E esse é exatamente o sentimento deixado por esse episódio. E é isso, galera. Depois de tudo isso, dá pra dizer que o episódio 6 deixou um gosto agridoce no ar. A gente ama o One Punch Man, ama esse universo, ama esses personagens, e é exatamente por isso que dá tanta frustração quando a produção não faz jus ao potencial absurdo que essa obra tem. Mas, ao mesmo tempo, a esperança continua lá no fundo, porque a gente sabe do que essa história é capaz quando tudo se alinha. Agora eu quero saber de você. Qual foi a parte que mais te incomodou nesse episódio? Foi o neon infinito? A falta de movimento? O design esquisito do Genos? Ou o desperdício de cenas icônicas que poderiam ter sido épicas? Se você chegou até aqui, mano, você faz parte dos verdadeiros guerreiros classe S do canal. Então já aproveita e deixa o like, porque isso ajuda demais a fortalecer o conteúdo e manter essa nossa comunidade nerd viva e crescente. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma análise, teoria ou desabafo apaixonado sobre o mundo de One Punch Man. Valeu demais por assistir, e até a próxima!